mais um estudo hoje aqui, que nós falaremos sobre o Espírito Santo. Hoje nós falaremos sobre o avivamento, a igreja avivada, e a pessoa individual vivendo o primeiro amor. Nesse 10º estudo sobre o Espírito Santo e último estudo sobre o Espírito Santo. Falaremos um pouco de tudo, recapitulando todos os outros estudos, desde o primeiro até agora, para que você entenda quem é o Espírito Santo, quem é a pessoa do Espírito Santo e os benefícios de se ter o Espírito Santo. Qual é o benefício de ter esse Espírito? O maior benefício de ter esse Espírito é a salvação. E ao você alcançar o maior tesouro desta vida, que é o reino dos céus, que é o Espírito Santo dentro de você, então, a partir desse momento, você tem o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus entra dentro do coração através do Espírito Santo. Não tem inveja, não tem feitiçaria, não tem bruxaria, não tem magia negra, não tem maldição alguma que possa te alcançar. Porque a nossa vida se encontra oculta com o nosso Senhor Jesus. Então, o diabo não pode achar. Por quê? Porque nós estamos na luz. Nós andamos na luz. A partir do momento que recebemos o Espírito Santo. Então, o diabo não tem acesso à nossa vida. Você que recebeu o Espírito Santo, não se preocupe com os invejosos. A inveja deles não te alcançará. Não te alcançará. Nem a feitiçaria, nem a bruxaria, nem a magia negra. Podem fazer o que quiserem. Chamar o inferno inteiro. Não pode com o Senhor Espírito Santo. Esse é um dos grandes benefícios de você procurar, buscar o Espírito do Deus Altíssimo. O Espírito Santo é um sopro do próprio Deus que vem e habita dentro de nós. Mas há também a pessoa do Espírito Santo, que está diante do trono do Deus Altíssimo. Ele é transparente como o cristal e brilha mais que o sol. Ele brilha e ele é transparente. Ele é o único ser no céu transparente, mais puro que qualquer coisa que possa existir no céu. É o Senhor Espírito Santo. Ele também é uma pessoa. Nós vejamos que o Espírito Santo é o próprio Deus. Mas o Deus vivo, o Deus Altíssimo, tem o seu próprio corpo, descrito aqui na palavra de Deus, lá em Apocalipse. E também a descrição do Senhor Espírito Santo, também em Apocalipse. Mas o Espírito Santo é o Espírito. Existe a pessoa do Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, que é o próprio Deus Altíssimo. Por isso é que não existe um terceiro trono. Só existem 2 tronos no céu. O trono azul, pertencente ao Deus Altíssimo, e o trono branco do nosso Senhor Jesus, que irá julgar as nações. E muitos outros tronos também, onde estarão assentados seus apóstolos, os seus profetas, que julgarão também as nações. Haverá vários tipos de julgamentos, não só do nosso Senhor Jesus. Mas nós estamos a falar sobre o Senhor Espírito Santo, para que você venha conhecer a pessoa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há salvação. É muito difícil alguém ser salvo sem o Espírito Santo. E nós, possuidores do Espírito Santo, temos que cuidar desse Espírito.
para que ele permaneça avivado dentro da gente. Para que você saiba que a igreja avivada, ela é um grupo de pessoas que o Espírito Santo traz ao mesmo Espírito. E toda a igreja se encontra avivada. Mas quando nós vivemos no primeiro amor, também estamos avivados. E isso causa tribulações, perseguições. Vejamos, quando a igreja do nosso Senhor Jesus está avivada, há libertação, há curas, há milagres e também há perseguições. A igreja que não é perseguida, essa igreja não está avivada e se encontra em perigo de perder a salvação. Isso nós podemos ver pelos 7 pastores das igrejas ali que estão escritas em Apocalipse. 4 deles, o nosso Senhor Jesus os alertou para o arrependimento. Só 3 safaram, porque estavam vivendo o primeiro amor. E eram esses que eram perseguidos, os outros não. Por quê? Porque não estavam vivendo o primeiro amor. Abandonaram o seu primeiro amor. E 4 deles, o Senhor Jesus os advertiu, os alertou. Arrepende-te. Ainda que a pessoa tenha o Espírito Santo, é necessário voltar ao início das primeiras obras e se arrepender para se manter no primeiro amor. O primeiro amor vem, mas com o tempo a pessoa pode se esfriar, mas o Senhor Jesus ensina, volta ao início das primeiras obras. Então, o primeiro amor volta sim. Ele volta, dependendo do seu querer. Se quiser, ele volta. É só arrepender. Eu tenho o Espírito Santo, mas eu me sinto frio, me sinto um pouco afastado. Então, busque o arrependimento para que o nosso Senhor Jesus não venha contra ti e remova o teu candeeiro, que é o Espírito Santo. Porque se o Senhor Jesus dá o Espírito Santo, é Ele mesmo também que remove o Espírito Santo, não é? O diabo não tem poder para remover o Espírito Santo, mas os seus pecados e a necessidade de se arrepender, e você não se arrependeu, Deus dá tempo. E se você não se arrepender, Ele remove o Espírito Santo. Então, tenha cuidado. Torne ao primeiro amor. Volte ao início das primeiras obras. Então, assim você alcançará o primeiro amor, você andará na luz, porque o avivamento, ele pode ser coletivo, que é a igreja toda, o grupo das almas salvas, não é? E também é o primeiro amor ativo na pessoa individual. E isso se chama o primeiro amor. O primeiro amor, o avivamento e o andar na luz. É a mesma coisa. Uma coisa é a igreja avivada do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus. Que é um grupo de pessoas que estão no mesmo espírito, ligados ao nosso Senhor Jesus. Então, há milagres, há cura, há tudo de bom. Mas, se a igreja não está avivada, ela não é perseguida. Não é? Então, isso é um sinal de que algo vai mal. Há pecado na igreja. Há erros na igreja. Por isso é que o nosso Senhor Jesus chamou a atenção daqueles 4 pastores das 7 igrejas do Apocalipse, que estão na Turquia, na Ásia. As igrejas que Paulo fundou. Mais tarde, o Senhor Jesus falou, para João, e João escreveu isso, repreendendo esses 4 pastores. Só 3 safaram. Só 3 safaram. Então, é necessário ainda a pessoa
ainda que a pessoa tenha o Espírito Santo, de tempo em tempo buscar o arrependimento, se assim for necessário, para voltar ao início das primeiras obras, ao primeiro amor, voltar ao avivamento. É necessário. Esses benefícios do Espírito Santo e outros benefícios do Espírito Santo, a vida, a paz, o dormir bem. Com o Espírito Santo, com Deus, nós nunca perdemos nada. Se você, porventura, perdeu alguma coisa, foi pelo seu próprio bem, não é? Porque Deus não permite que você perca nada. Eu dou-lhe um exemplo. Você tem o seu trabalho e você foi despedida. Mas você diz assim, eu sou fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, mas eu fui despedido. Deus permitiu, porque Deus tem algo maior para você. Nada acontece por acaso. Aqueles que pertencem a Deus verdadeiramente, nada acontece por acaso. Se o Senhor Jesus permitiu, é porque tem algo maior, um trabalho melhor para você. Para que você também aprenda em casos da pessoa ter o trabalho e o diabo procura, despedir a pessoa, fazer a pessoa se autodespedir-se. Tenha cuidado. O diabo também trabalha nisso. A pessoa é fiel dizimista e não pode, remover a pessoa. Então, ele usa as pessoas superiores no trabalho para tentar fazer a pessoa abandonar o trabalho. É uma das estratégias de Satanás. Então tenha cuidado, resista. Resista. Porque se o diabo trabalha para tentar cortar as suas bênçãos no trabalho, então você tem que estar atenta, e resistir ao diabo. Não saia do seu trabalho, porque é isso que o diabo quer para que você perca. Isso é um outro caso. Há dois casos. Entre aquele que Deus permite porque já tem algo maior para você e você estando no seu trabalho e o diabo faz pressão para que você saia porque não pode te remover porque você é fiel dizimista. Então tenha atenção a isso, a esses dois aspectos. Um outro assunto também sobre o Espírito Santo. Há pessoas que dizem assim, estou doente, mas eu tenho o Espírito Santo. E a pessoa entra em dúvidas. Se a pessoa tem o Espírito Santo habita no coração. A pessoa tem paz. Há os sinais do Espírito Santo. O ficar doente é do ser humano. Ainda que a pessoa seja grande homem ou mulher de Deus, pode ficar doente. Porque nós estamos nesta carne. O que Paulo falou para Timóteo? Não tome somente água, mas também um pouco de vinho por causa das tuas constantes enfermidades no estômago. Então, vejamos já naquele tempo, no início da igreja, do nosso Senhor Jesus, eles também adoeciam. E acontece também hoje com pessoas que são servas do Deus Altíssimo, servos do Deus Altíssimo que ficam doentes. Então, não se escandalize, nem se revolte contra Deus se você que tem o Espírito Santo ficar doente. Claro, há pessoas que ficam doentes porque não estão libertas, não têm o Espírito Santo, às vezes até têm o espírito do engano e o diabo tenta matar a pessoa, colocando doenças. Mas isso é porque a pessoa não se encontra liberta. Mas se a pessoa tem o Espírito Santo, os demônios já saíram há muito tempo. Então, a pessoa adquiriu uma doença, foi no médico, foi diagnosticado que tem certa doença, e a pessoa fica apavorada. Não, você não tem que ficar apavorado, você tem que confiar no nosso Senhor Jesus. Muitas coisas nesta vida dependem da gente confiar no nosso Senhor Jesus. Por quê? Se você é fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, e acontecer de você perder alguma coisa, você tem que confiar. Se ele prometeu repreender o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor,
Ele repreende. Porque você é fiel dizimista. E você não é necessário você fazer nenhum sacrifício. Por quê? Se você faz um sacrifício, você mostra que não confia. Você mostra que não confia. Há coisas que, sendo fiel no dízimo e nas ofertas, é suficiente. Porque a palavra empenhada do Deus Altíssimo, ela não volta atrás. Ela não falha conosco se nós estivermos reto diante do Deus Altíssimo. Ela não falha, ela tem que se cumprir. E nós temos que pôr também esse Deus vivo à prova da sua palavra, não é? Se eu ando reto, justo, diante desse Deus, de alguma coisa acontecer, eu vou analisar. Mas se eu sei que estou certo, a palavra tem que se cumprir. Porque eu sei como eu tenho andado diante de Deus. Mas se eu estiver em pecado acontecer, de eu perder alguma coisa, eu sei que foi por causa do meu pecado. É simples. Mas se eu não tiver em pecado, eu vou abrir aonde o Deus Altíssimo falou e vou reclamar com ele dentro da palavra dele. O Senhor empenhou a sua palavra. O que é isso que está acontecendo comigo? É assim que nós devemos orar. Em situações de dificuldades. O rei, eu creio que foi Zedequias ou Ezequias, não é? Que adquiriu uma doença. Mas por ele ser fiel a Deus, não é? Ele escreveu uma carta, reclamou. Por ser fiel e se encontrava com uma doença mortal. O que aconteceu? O profeta voltou ali com a palavra de Deus e lhe deu mais 15 anos de vida. E se ele não reclamasse com Deus? Isso é um grande exemplo que nós temos que fazer. Nós temos também que pôr à prova esse Deus que nós confiamos, que nós queremos, que nós esperamos. Mal nenhum, né, vem sobre a vida daquele que é justo, que anda reto. Porque é Deus que protege. Por isso que a nossa vida tem que estar limpa diariamente diante desse Deus, com consciência limpa. Porque você sabe, se você, não é, imacular a sua consciência, sujar a sua consciência, você fica em dúvidas. Como é que você vai reclamar para com Deus com uma consciência suja de pecado? Então não pode. O acusador, que é o diabo, vai te acusar. Então preste atenção. Não se esqueça que no tempo de Jó, o diabo acusou a Jó diante de Deus. Reclamou. Por quê? Porque Deus tinha dado riquezas a Jó, por Jó ser justo e fiel. Mas ele reclamou. Na mesma, ele é fiel porque o Senhor dá riquezas. O Senhor deu riquezas para ele. Não é? Isso também, até tocar nesse assunto, é bom para que você abra a sua mente. O que é que Jó fazia para que Deus lhe desse essa riqueza se Jó nunca pediu riquezas a Deus? Isso mostra que Deus dá riquezas. Deus dá riquezas ao homem que lhe agrada. Isso está escrito, não é? Deus dá riquezas. O que é que Jó fazia para receber essas riquezas de Deus? Simplesmente, Jó constantemente sacrificava a Deus, ofertava a Deus. Esse é o segredo. Ofertava a Deus. E Deus lhe retribuía com riquezas. Todos os homens do passado que agradaram a Deus, como Abraão, Deus enriqueceu. Ainda que Abraão tivesse falhado diante de Deus com as suas mentiras, quando foi para o Egito. Mas quando ele saiu do Egito, saiu riquíssimo. A terra de Canaã estava em crise. E ele foi para o Egito. E ao vir do Egito, veio riquíssimo. Quer dizer, Deus dá riqueza ao homem que lhe agrada. E os outros homens todos foram ricos. Salomão pediu sabedoria, Deus deu riqueza. Você não precisa procurar o diabo, fazer pacto com o diabo para você ter riquezas. Porque essas riquezas
não vem só a riqueza, vem também a tristeza, a destruição. O diabo não dá nada para ninguém. Se ele te der riqueza porque você fez um pacto com ele, com certeza você vai perder sua vida. Você vai perder sua vida. Todo o dinheiro que ele te der, você não vai desfrutar desse dinheiro. Ele vai trazer doença, vai trazer destruição, vai destruir sua família, vai destruir tudo em volta. Porque você fez um pacto com ele. Destruir sua saúde. E o dinheiro que ele te deu por causa do pacto, sem saúde você não consegue desfrutar do dinheiro. Se você não tem vida, você não consegue desfrutar do dinheiro. Ainda que você tenha uma bela casa, uma linda casa, né? Compre o melhor colchão, durma no melhor colchão, mas você não tem sono por causa da insônia que o diabo colocou porque você fez um pacto com ele. Não vale a pena fazer um pacto com Satanás. Faça uma aliança com Deus. Faça uma aliança com Deus. E Deus te dará riqueza. Mas você tem que agradá-lo. Como fez Jó, como fez Abraão e todos os homens de Deus. Deus, o nosso Senhor Jesus, prometeu vida com abundância. Pastos verdejantes. Tranquilidade, paz. Deus dá riquezas. Não duvide que Deus não dê. Deus dá. Basta você pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Bater e abrir-se-vos-á. Confie em Deus. Não busque no diabo riquezas. Não busque, não faça isso. O diabo só quer sua alma no inferno, simplesmente. O diabo não ama ninguém. O diabo não ama nem aqueles que lhe servem. Você vê que o diabo mata os bruxos que lhe servem, os feiticeiros que lhe servem, coloca doença neles e os mata quando não lhes serve de nada. Não faça isso. Procure o Senhor Espírito Santo. E Ele te dará riquezas. Ele te dará salvação. A maior riqueza que nós podemos receber nesta vida é o Senhor Espírito Santo. Por quê? Porque Ele nos traz a paz, a alegria de viver, a satisfação de viver, o desfrutar naquilo que nós comemos, que nós bebemos, no dormir bem, não é? Numa vida tranquila. Quer dizer, o reino dos céus começa já aqui na terra. Então, busque o Espírito Santo. Todos esses benefícios vêm através do Espírito Santo, da obediência do nosso Espírito Santo. Nada mais, nada menos. Sem Ele, nada podemos fazer. O Senhor Jesus mesmo disse, sem mim, nada podereis fazer. Busque o Espírito Santo e você desfrutará de todas essas coisas. Não busque o diabo. Não busque na feitiçaria, na bruxaria, coisas fúteis desta vida, coisas passageiras. Busque o Espírito Santo para a sua eternidade, porque a sua alma é eterna, viverá para sempre. Busque o nosso Senhor Jesus e Ele salvará a sua alma e a sua casa. Hoje nós estamos aqui nesse estudo do Espírito Santo. Você quer saber quem é o Espírito Santo? Então vamos lá em Apocalipse, eu creio logo, não sei se é o Apocalipse 2, no capítulo 2 ou 4, para poder terminar esse estudo sobre o Espírito Santo. Este é o último estudo sobre o Espírito Santo, não é? Deixa eu ver aqui, onde fala sobre a visão, é Apocalipse 4. Logo, no versículo 6, 4, 6, fala-se, diante do trono, como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E também, no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Esses 4 seres são os 4 querubins. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Ao cristal. Esse é o Senhor Espírito Santo. E para você ver que o Espírito Santo, o nosso Senhor Jesus, o Deus Altíssimo, é tão grande, que para você saber o tamanho deles,
é você olhar para o sol. Você olhar para o sol está tão distante, tão alto, tão alto. Assim, é o tamanho do nosso Senhor Jesus. Vejamos que na salvação, não é? Quando nós formos salvos, não existe lá no segundo céu, não existe o sol. Pois o Senhor Jesus é o nosso sol. Porque ele é tão grande e brilha tanto, que não precisa do sol, da luz do sol. Ele mesmo é o sol. O nosso Senhor Jesus. Só por aí você vê o tamanho do nosso Senhor Jesus. Mas eles são tão grande, que ilumina tudo no céu. Ilumina tudo. A glória do Deus Altíssimo invade tudo. A glória. E você pergunta, o que é a glória do Deus Altíssimo? É algo extraordinário. Basta você meditar no livro do Apocalipse, não é? E no Antigo Testamento, quando a glória de Deus invadiu o templo. Na inauguração do templo, não é? Através de uma fumaça daquela glória. E também dos tabernáculos que existem no céu, que a glória de Deus entrava lá. Quando entra, muitos anjos não conseguem permanecer lá. Não conseguem. Para ver quão forte, extraordinária, tão santa é a glória de Deus, não é? Uma coisa é o Deus Altíssimo, outra coisa é a glória dele que se expande por todo o céu. Eles são tão grande, que invade praticamente tudo com a sua luz. Por isso, você quer saber o tamanho do nosso Senhor Jesus? Olha para o sol. Tão alto que é, assim também é a altura do nosso Senhor Jesus. Não pense que o Senhor Jesus tem tamanho humano, que é um ser humano de carne e osso. Nós simplesmente fomos feitos à sua imagem e semelhança, não é? Semelhança não é igual. Imagem não é igual. Somos a sua imagem e semelhança, tanto do nosso Senhor Jesus, do Espírito Santo e do Deus Altíssimo. Ainda o Espírito Santo seja transparente e mais puro que o cristal. Nós somos a sua imagem e semelhança. Porque quem criou o ser humano foi o Espírito Santo, foi o Senhor Jesus e o Deus Altíssimo. Os três. Os três formaram o homem, a sua imagem e semelhança. E os três no céu são um. É um só Deus. O Senhor Jesus sempre existiu. Por isso, o Senhor Jesus é o primeiro, é o alfa. Além dele não ser criado, foi gerado. O único Deus que foi gerado foi o Senhor Jesus. Além dele não existe outro. O Deus Altíssimo, que também é o Senhor Espírito Santo, geraram o Senhor Jesus. E após a geração do Senhor Jesus, eles deram início juntamente com o Senhor Jesus também, que é um Deus que tem poder de criação, de transformação. Os anjos, os arcanjos, os querubins, todos os seres celestiais, dos que nós temos conhecimento e dos que nós não temos conhecimento, não é? Que estão lá no céu. Tudo foi criado por causa do nosso Senhor Jesus. Tudo, absolutamente por causa dele. E vejamos que o homem exclusivamente foi criado à imagem e semelhança praticamente do nosso Senhor Jesus. Nós somos a imagem do Senhor Jesus. Por isso é que o Senhor Jesus é o nosso Deus. Não há outro Deus além do nosso Senhor Jesus. Nós somos a sua imagem e semelhança aqui na terra. Se você vê a imagem do Deus Altíssimo, é totalmente diferente da imagem do nosso Senhor Jesus. E do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é transparente. Acabei de ler agora aqui. Nós somos a imagem do nosso próprio Deus. E o nosso Deus tem um nome, Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Veio a este mundo, venceu e nos trouxe a salvação. Nos trouxe o Espírito Santo. Que esse estudo possa ter
lhe ensinado alguma coisa para o seu próprio bem. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito.